Capítulo 141 Beijos. Mais tarde naquela noite, Roland se sentou em seu escritório e começou a pensar em novos equipamentos. O fato de as pílulas da igreja também terem aparecido no porto de Clearwater trouxe-lhe uma forte sensação de crise. Ele podia sentir seu couro cabeludo formigando o tempo todo, independentemente se era o fato de que a igreja estava apoiando tanto ele quanto Garcia em sua luta pelo trono, ou o pensamento dos milhares de homens adicionais de Garcia que ela obteve de sua aliança. Pensando nos milhares de soldados que estão envoltos em armaduras de ferro e capazes de correr a velocidades equivalentes a uma carga de cavalaria, era difícil não ficarmos impressionados com essa imagem. Parar uma carga tão grande com suas fileiras de artilheiros seria uma tarefa difícil para ele. Tão logo uma pessoa fosse capaz de alcançar suas fileiras, seu primeiro exército viria a receber pesadas perdas. Felizmente, essa pílula não tornava ninguém imune a ferimentos, mesmo com a medicação que o corpo do consumidor ainda era feito de carne e osso. Ele tinha que criar armas que tivessem uma maior taxa de disparo e precisão, que também seriam capazes de disparar por uma distância maior. Mas sem mercúrio fulminado como cartilha, Roland tinha que encontrar outra maneira de contornar esse obstáculo, e até então ele precisava produzir alguns equipamentos alternativos para lidar com possíveis crises. E com a nova habilidade de Ana, ele tinha confiança em conseguir isso. Agora, enquanto ele pudesse desenhar o desenho, Ana seria capaz de processar o objeto que ele queria criar com precisão. Mas também, sua eficiência alcançou um nível extraordinário em comparação com todas as tarefas anteriores em que o ferreiro teve que criar cada parte do pederneira com cuidado. Ela agora podia empilhar várias peças juntas e formar e cortar todas ao mesmo tempo. Com um sistema de educação universal e um sistema de medição unificado, ele preparou todos os passos necessários para iniciar um trabalho de produção industrializado em larga escala. Mas isso não significa que ele possa pegar um atalho a cada vez que se deparar com. A nova capacidade de Ana era simplesmente uma casa do tesouro, carregando um potencial sem fim com o qual ele podia se conectar. Todas as tardes, Roland estava agora na área de testes na North Slope Mountain, estudando e explorando junto com Ana o uso de sua nova habilidade. E caso ele não tivesse tempo de sobra, ele a deixaria praticar seu controle esculpindo alguns itens pequenos, como pequenas bonecas de bruxa. No entanto, no momento, parecia que sua habilidade de escultura ainda estava na fase de maturidade, mas Roland acreditava firmemente que um dia toda a sua estante estaria cheia de bonecos de bruxa coloridos, provavelmente, certo? Ele pegou uma régua de aço e colocou-a no pergaminho, usando-a para desenhar duas linhas retas. Nesse momento ele ouviu alguém batendo à sua porta. Enquanto um guarda não atirasse alguma informação, 9 em cada 10 vezes era uma bruxa à sua porta. Neste momento, a maioria das bruxas estava na sala de estar no primeiro andar, passando pelas lições de escrita e leitura de scroll. Então, a pessoa na porta só poderia ser alguém que não tivesse que participar do ensino primário, e havia apenas uma bruxa que não precisava deles. Entre. Claro, quando a porta foi aberta, Ana entrou no quarto. Ela gentilmente fechou a porta e depois foi para o lado de Roland na mesa, segurando a imagem fantasma de um livro em seus braços. Desde o começo das lições, ele podia vê-la diariamente com uma cópia de seu livro. Ele tinha que dizer, embora Ana não fosse muito falante, sua popularidade dentro do grupo de bruxas era inesperadamente boa. Pensando no passado, foi o mesmo com Ana, que estava ligada a ela como se ela fosse sua cauda. Talvez ela tenha nascido com charme natural para atrair outras bruxas. Como posso ajudá-lo? Bem, ela balançou a cabeça em saudação e, em seguida, colocou o livro que ela estava segurando aberto na frente de Roland. Aqui, você disse que tudo no mundo era composto de pequenas bolas, que são todas diferentes umas das outras, mas depois você também escreveu que elas poderiam ser transformadas em ondas? O que são ondas? Ana perguntou. Quando você joga uma pedra na água, as ondulações crescentes são ondas. O príncipe tossiu 2 vezes.
Isso é apenas um conceito, mas isso é bom o suficiente, você não precisa chegar ao fundo. Por quê? Como eu mesmo não sei, Roland gritou em silêncio. A mecânica quântica é um assunto misterioso e inexplorado. Desde que eu não saiba de algo, não vou escrever sobre isso. Mesmo que isso possa ser verdade, não posso dizer em voz alta, porque as bolas têm as características das ondas, mas também possuem as características da matéria. Nós somos o mesmo que aquelas bolas minúsculas, só que nossa massa é muito grande, tornando difícil para nós observarmos a flutuação conforme elas acontecem. Quanto a um entendimento mais profundo, ainda será preciso várias gerações de pesquisas. Ele pensou por um momento e depois acrescentou: como esse fenômeno é oposto ao nosso senso comum, é difícil para nós entendermos. Para nós, é difícil imaginar um espaço de 4 dimensões dentro do mundo tridimensional. Então, você não precisa colocar isso em seu coração. Ana enrolou os lábios, mostrando claramente que não estava satisfeita com a explicação de Roland, mas perguntou rapidamente: o que é um espaço quadridimensional? Quando ela finalmente não fez mais perguntas, o príncipe já estava com sede de toda a conversa. Ele realmente tinha subestimado a sede de Ana por conhecimento. Se continuasse assim, não demoraria muito para que ele não tivesse mais nada que ele pudesse ensinar a ela. Especialmente quando Roland lhe perguntou sobre seu progresso em matemática, ela apenas respondeu: até agora era bem simples, e agora que cheguei ao tópico das equações e matrizes, elas parecem ser fascinantes. Simples e fascinante. Roland de repente sentiu que a distância entre pessoa para pessoa era muito grande. Quanto tempo tem sido? Uma semana depois de aprender matemática elementar simples até chegar a equações e matrizes, em seguida seria diferenciação e integração. De volta à sua escola, Ana definitivamente teria sido uma estudante intimidante. Além disso, um belo leitor de livros. Roland olhou para a mulher que estava lendo o livro, encantada com o que viu. Ela tinha cuidadosamente arrumado o cabelo sobre a testa, mas outros fios de cabelo haviam caído sobre sua bochecha. Vendo isso, Roland não conseguiu deixar de esticar o dedo indicador, acariciando gentilmente o cabelo atrás da orelha. Sentindo o dedo, Ana virou a cabeça, olhando para Roland, com um sorriso no rosto. Seu lago como alunos não tinha mais sua expressão pacífica. Em vez disso, eles estavam cheios de ondas. Ficando tão perto um do outro, até que Ana abriu a boca tentando dizer alguma coisa, mas ela só conseguia mover os lábios, nenhum som podia ser ouvido. Mas Roland ainda conseguia ler seus lábios. Neste momento Nightingale não está aqui. O significado da frase era muito claro e Roland achava que era estúpido fingir que ele não a entendia. A sala inteira estava em silêncio, deixando-o ouvir levemente sua respiração e a aceleração de seu batimento cardíaco. Roland não conseguia mais se conter, ele foi atraído para os lábios dela, mas em vez disso Ana fechou os olhos e suas bochechas ganharam um toque rosado. Estando tão perto dela, Roland podia sentir o cheiro da fragrância de seu corpo e então finalmente seus lábios beijaram suavemente. Perdendo-se no toque suave, o tempo pareceu ficar parado, tornando impossível para ele dizer quanto tempo demorou até se separarem. Não dando a ele uma chance de dizer qualquer coisa, Ana ficou na ponta dos pés, juntando seus lábios mais uma vez. Ei, ei! Lua misteriosa estava sentada de pernas cruzadas na cama, imersa em meditação com os olhos cobertos, as mãos erguidas, formando um círculo com o polegar e o indicador. Você ficou louca? Lily, que estava enrolando uma toalha em torno de seus cabelos molhados, perguntou enquanto franzia a testa. Eu estou pensando em mim como uma partícula, disse ela, abrindo os olhos. Eu sou uma partícula, e ela então apontou para Lily. Você é uma partícula. Este último deu-lhe um olhar arrogante e entrou na cama macia. Ah, não de novo, suspirou Mr. Moon, eu realmente penso em tudo como uma partícula, então por que eu não posso evoluir como Ana? Mas você não acredita, explicou Lily. Eu acredito.
Você não acredita? Ela balançou a cabeça. Você pode enganar os outros, mas você não pode se enganar. Mesmo assim não é uma excelente razão, mas eu acho que, independentemente do que o príncipe diz, que Ana acredita em tudo que ele diz, sem questionar. Claro, há também o ponto que ela é muito mais esperta do que você. Esta é a principal razão pela qual ela conseguiu evoluir sua magia e ter acesso a novas habilidades. Em outras palavras, não pense mais sobre isso. Em vez disso, dê um pouco de paz e tranquilidade à sua mente, disse Lily, dando tapinhas no lugar ao lado. Você não quer ter poderes mais fortes? Perguntou Mr. Moon, incrédula. Além disso, também quero fazer algo pelo príncipe. Eu deveria evoluir minha mágica para que eu possa deixar minha preservação de alimentos lastar-longer. Ela bocejou, não, obrigado. Além disso, porque você quer fazer mais trabalho para ele. Os homens são pessoas volúveis e implacáveis, você só precisa tomar o eixo como exemplo. Mesmo assim, você diz que não está interessado, mas, com exceção de Leaves, você é o mais atento e sério durante a aula, resmungou Mr. Moon. Lily pegou o travesseiro e jogou contra o rosto de Mr. Moon, deixa eu dormir.